Tudo bem, pessoal? Estamos juntos para mais uma reflexão aqui. Fala Josué, a jornada continua, eu e você estamos refletindo na história não apenas desse líder, mas na história do povo, em mais um processo que eles estão vivendo, na verdade concluindo um processo que é o processo da conquista da terra. Eles já viveram uma grande jornada e agora com um novo líder que é Josué, e este livro descreve então esse processo, a conclusão desta jornada. Que livro será escrito sobre a conclusão da nossa jornada? Será que quantos capítulos terão? E ao olhar para trás, o que será dito? Por isso que nós temos várias expressões aqui, você vai perceber isso ao longo do texto, em que o autor ele se refere ao momento em que ele está escrevendo até os dias de hoje, até este momento. Mas nós estamos atravessando, nós estamos vivendo essa jornada. Por isso nos voltamos para a palavra de Deus, para que ela nos ajude, nos oriente a encontrar direção, resposta, sabedoria para essa jornada que continua. Fala, Josué. Hoje eu quero olhar com você o capítulo número 5. Capítulo 5 de Josué. O texto começa assim: os reis amorreus do lado oeste do Jordão e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. O texto está nos dizendo que eles ouvem uma notícia e essa notícia é uma notícia que os assusta. Esse é um sentimento muito semelhante que nós estamos vivendo. Com certeza, eu e você temos vivido esse processo ao ouvir as notícias, a sermos confrontados com as notícias que temos do que está acontecendo e ficamos assustados. Aqui então essa notícia sobre esse Deus que livrou o povo e os fez de modo poderoso atravessar o Jordão, essa notícia então tem se espalhado sobre a região. O texto continua, versículo 2. Na ocasião o Eterno disse a Josué: mande fazer algumas facas de pedra e circuncide outra vez o povo de Israel. Depois de pronta as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios, ou seja, o lugar já ganha esse nome por conta do que acontece aqui. Ou seja, o autor, ao se referir a esse local, ele já está usando o nome atual, mas e também a origem desse nome. Essa colina, esse local ganha esse nome. E há uma explicação, o texto vai nos dizer: a geração de homens que iniciou essa jornada lá no Sinai foi circuncidada. E eles vão para o deserto. No deserto eles não vão confiar em Deus e eles vão morrer no deserto. O texto vai dizer isso, essa geração que vai morrer no deserto. E essa geração que nasceu no deserto, que hoje é a geração militar, que em tempo que aqui já é a geração de adultos, esta geração agora ela não foi circuncidada, ou seja, não houve circuncisão durante a jornada do deserto. Houve lá no início, em que Deus entrega demonstra a sua vontade, explica a aliança para o povo, e porque a circuncisão é esse compromisso com Deus, é esse sinal da aliança, de pertencimento, uma relação de compromisso e de identidade aqui. Então, Deus falou, essa geração precisa ser circuncidada. Versículo 8, depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. Imagine você então, esse processo cirúrgico aqui no órgão sexual masculino, então todos os homens adultos, hoje, então assim, até os dias de hoje há um procedimento semelhante, e então você tem esse tempo de recuperação, então o povo vai se recuperar, os homens estão ali se recuperando. Versículo 9, o Eterno disse a Josué: hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito, por isso o lugar foi chamado de Gilgal,
seu nome até hoje. O texto continua e há uma experiência aqui, a experiência do povo com a Páscoa. Eles vão celebrar a Páscoa, e algo muito importante que acontece aqui, versículo número 11. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a comer o fruto daquela terra, e pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidade do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles comeram das colheitas de Canaã. E o capítulo vai terminar com uma experiência de um encontro entre Josué e o Senhor dos Exércitos aqui, que nós entendemos hoje que é o próprio Jesus, que se revela para ele, e há uma semelhança aqui com a experiência de Moisés na sarça ardente. Ele também tirar as sandálias do pés diante desse homem, e o Josué vai perguntar de que lado ele está. Ele falou: não estou de lado nenhum, ou seja, estou acima disso. E eu quero olhar com você, e eu quero hoje refletir, olhando para esse capítulo 5, de que velhos compromissos para novos desafios. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos uma geração que tem uma crise de compromisso. Novos momentos, novos desafios, eles exigem compromisso. Nós não conseguimos vencer os novos desafios sem compromisso. Uma geração sem compromisso, ela não vence os seus desafios. Assumir compromisso não é a garantia de que a gente vai ter vitória, mas não há vitória sem que a gente assuma compromisso. Aquela geração anterior, ela havia assumido esse compromisso com Deus, mas morreu no deserto, porque não confiou, ou seja, não foi até o fim, não viveu de acordo com o seu compromisso, ou seja, não honrou e não viveu a partir do seu compromisso. Mas sem compromisso não há como alcançarmos a vitória, sem compromisso não há como eu e você nós alcançarmos os nossos objetivos. O texto vai dizer que eles já experimentam esse novo momento. Embora eles já não eles não têm ainda geograficamente a posse de toda a terra, eles estão vivendo já um novo momento. Eles celebram a Páscoa, e a Páscoa é um símbolo importante aqui, porque ela tem a ver com a passagem, com a libertação, com o Egito. Ou seja, a circuncisão vai dizer assim: eu estou purificando vocês têm uma identidade, eu sou o Deus de vocês, e a Páscoa relembra isso, esse Deus que os libertou, e agora esse Deus que prometeu a vocês uma nova terra está mostrando isso para vocês. E o texto vai dizer que cessou o maná. Quando cessou o maná? Ou seja, aquele pão diário que Deus enviava para eles todos os dias, quando eles começaram a colher da terra onde eles já estavam. No deserto, Deus nos sustenta com o maná. Nas novas etapas da nossa vida, Deus, ele nos concede colher os frutos do nosso trabalho. E aqui eles estão vivendo um novo momento, mas para viver esse novo momento, eles precisam de compromisso. Para que eles possam concluir essa jornada, é necessário compromisso. Não há como terminar e alcançar os objetivos, as promessas que Deus tem sem compromisso. E não são novos compromissos, ainda são os mesmos compromissos, são esses velhos compromissos. Por isso que Deus falou: Josué, prepara facas aí, e há esse velho sinal aqui, há essa forma de simbolizar a identidade deste povo, e você vai repetir isso. Deus está nos chamando para assumir e voltar aos compromissos, assumir esses velhos compromissos, para que a gente consiga superar os novos desafios. Deus espera que a gente colha os frutos, a colheita de Canaã, mas ainda é o mesmo compromisso. Deus espera que a gente possa não precisar mais do maná. Deus não quer não quer nos tornar dependentes do maná. Deus quer que sejamos dependentes dele, desse Deus que concede o maná quando é necessário e também nos abençoa para que a gente plante e colha também na nova terra. Deus nos quer em relação com ele, dependendo dele, confiando nele, não confiando nem no maná e nem confiando na terra, confiando nele. Por isso que a circuncisão era essa identidade. Vocês pertencem, vocês são um povo, vocês têm um Deus, vocês têm uma identidade.
nós temos a necessidade de compromissos. Quais são os compromissos que você tem assumido? Você tem sido fiel aos seus compromissos? Que compromissos estão diante de você para que você assuma? A gente vive agora uma nova geração e os desafios de uma nova geração é sempre questionar aí a geração anterior, mas há compromissos que eles permanecem os mesmos. E a começar pelos compromissos com Deus. Deus espera de nós santidade. A ideia da circuncisão e essa separação, essa purificação, é uma vida de santidade, uma vida de entrega, de pertencimento, esse compromisso de pertencimento a Deus. Nós somos um povo separado. A circuncisão lembrava isso. Vocês têm um Deus, vocês têm uma identidade, vocês são um povo separado. Como estão os teus compromissos com Deus? Eu não sei quais são os desafios que estão diante de você agora. Talvez você esteja vivendo um momento na vida profissional que as coisas melhoraram muito para você diante da nosso quadro. Ou então o oposto. Talvez viva um momento profissional que você nunca imaginou enfrentar. Aqui a questão não é qual o desafio que está diante de você, mas de que para enfrentar esse desafio você precisa renovar os seus compromissos e observar isso. Para que eu possa vencer meus desafios, eu preciso dos compromissos. Para novos desafios, ainda os mesmos compromissos, os velhos compromissos. Eu e você somos chamados ao compromisso da oração, somos chamados a circuncidar o nosso coração nessa dependência e identidade de Deus através de obediência à sua palavra. Eu e você somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus, esse compromisso, essa entrega à vontade de Deus, a dizer a Deus, Deus, eu vou segui-lo. A experiência do povo ali de saber esse é o mesmo Deus, esse mesmo Deus que guardou os que vieram antes de nós lá, que os tirou do Egito, que celebraram a primeira Páscoa naquela noite da libertação, e a Páscoa que hoje nós repetimos, nós lembramos, ele ainda é o mesmo Deus, é o Deus que está nos dirigindo, esse Deus que vai à nossa frente, esse Deus que nos chama para o compromisso. Para vencermos os novos desafios, nós precisamos dos velhos compromissos. Não há como vencer sem compromissos. Os compromissos não são garantia de vitória, mas não há vitória sem compromisso. Muitos de nós, hoje, talvez não precisamos assumir novamente compromissos, mas estejamos aí cansados e precisamos renovar o coração e dizer, manter-se fiel aos compromissos. Mantenha-se fiel aos compromissos dos seus relacionamentos, no seu casamento, sua comunidade, as suas relações, as suas amizades. Mantenha-se fiel a Deus, assuma compromisso, mantenha-se no seu compromisso. Que as pessoas possam olhar para você e reconhecer a sua identidade, que os seus compromissos revelem quem você é e a quem você pertence. Confie nesse Deus que te chama a depender e conhecê-lo. A circuncisão não era uma obrigação religiosa. A circuncisão era esse convite a um relacionamento mais profundo. Hoje nós somos uma geração que foge de compromisso. Nós fugimos de compromisso, nós fugimos de profundidade. E Deus, Ele quer fazer muito em nós, através de nós. Deus quer nos revelar seu poder, sua vontade. Mas para isso é necessário compromissos, e compromissos mais profundos, mais sérios, compromissos que são renovados na vida de oração, na vida da palavra, na vida da busca de Deus, da santidade. Que Deus ele possa te mostrar as facas que você precisa preparar para que você possa demonstrar e realizar esses compromissos. Ou seja, há um chamado de Deus para mim e para você para assumir compromissos. Os novos desafios exigem ainda os mesmos compromissos. Vamos orar? Deus, nós nos unimos em oração. Nós estamos juntos nesse momento, vivendo um momento que nós nunca imaginávamos viver. Deus, nós clamamos a Tua misericórdia diante de tamanho sofrimento. Tu és esse Deus que ouviu o clamor e o sofrimento do povo quando estava no Egito.
Tu és esse Deus libertador, Tu és esse Deus atento ao sofrimento. Por isso, te atenta a nós, Senhor. Aproxima-te de nós. Deus, revela a Tua vontade nesses dias. Deus, tem misericórdia, Pai, do que nós estamos vivendo. Pai, há um jogo de poder que nós nem imaginamos. São estruturas, ó Deus, que em vez de trazer vida, estão trazendo morte, ó Deus. Deus, são poderes que nós não imaginamos e nós não conhecemos, mas cremos que Tu estás acima de todos esses poderes. Por isso clamamos ao Senhor. Pai, traga paz, traga justiça. Deus, entra com intervenção nesta realidade, Deus, trazendo, Senhor, Deus, salvação, trazendo cura, ânimo, esperança. Deus, ouve as orações, Senhor, de cada família que está angustiada, vendo os seus, ó Deus, enfrentando essa doença. Cuida daqueles que estão com o coração enlutado, Senhor. Deus, que o Senhor possa passar o Teu óleo, o Teu bálsamo, trazendo, ó Pai, vigor para enfrentar a dor da perda. Pai, renova as forças daqueles que estão nos servindo das mais diversas maneiras, que estão nos servindo na frente, ó Deus, na área de saúde, estão nos servindo nos serviços públicos, estão nos servindo, ó Deus, para que nós possamos estar em casa em segurança. Deus, olha, Deus, para a nossa saúde, traga não apenas saúde física, mas saúde também mental, saúde emocional nestes dias, Senhor. Pai, olha para aqueles que nesses dias estão sofrendo, Senhor Deus, pela crise financeira, pela crise profissional que se abate e que aumenta a cada dia, Pai, nesse colapso que estamos vivendo. Tem misericórdia, Senhor. Dá sabedoria a cada, Pai, empresário, a cada chefe, Deus, a cada funcionário, a cada profissional liberal, Senhor, a cada chefe de família. Deus, sustenta nossas casas, cuida dos nossos relacionamentos. Pai, nós nos unimos em oração e, sobretudo, te pedimos, ajuda-nos, ó Deus, a renovar os nossos compromissos, a assumir compromissos para enfrentar os desafios que estão diante de nós. Pai, que possamos voltar aos compromissos que o Senhor espera de nós, que possamos, ó Pai, viver de acordo com a nossa identidade, que nós possamos, ó Pai, nos lançar a uma vida de santidade, de confiança na Tua vontade, dependência da Tua palavra. Deus, que esses compromissos nos norteiem e nos ajudem a conquistar o que é necessário desses novos desafios. Assim oramos em nome daquele que morreu para que o nosso coração fosse circuncidado, Deus, para que a nossa vida pudesse ser marcada e pudéssemos ter a identidade de filhos novamente. Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, sustente a sua casa e mais a jornada desta semana. Até amanhã.